O dia acabou. O ruído parou. Mas por que a sua mente não para? Deus observa tudo em silêncio. E é agora, quando as distrações se vão, que o silêncio dele mais dói. O silêncio da casa, que deveria ser um convite ao descanso, apenas revela o barulho ensurdecedor que vem de dentro. É como se um interruptor fosse ligado no exato momento em que você tenta se desligar de tudo. A porta do quarto se fecha e as portas da ansiedade se abrem sem pedir permissão. Começa o desfile implacável dos pensamentos. Você é forçado a assistir, contra sua vontade, ao replay obsessivo do dia que passou, a conversa que terminou mal, a palavra que você se arrependeu de ter dito, o olhar que você recebeu e interpretou de forma negativa, a falha que ninguém viu, mas que grita dentro de você com uma intensidade insuportável. E, pior que o replay do passado, é a prévia aterrorizante do futuro. O amanhã. As contas que precisam ser pagas. O diagnóstico médico que ainda não chegou, mas que já roubou toda a sua paz. O relacionamento tenso que está por um fio e que você teme que desmorone. O trabalho incerto. A educação dos filhos. O destino do seu próprio coração. Cada pensamento é como um fardo de chumbo, e eles vêm, um após o outro, empilhando-se sobre o seu peito até que respirar se torna um ato consciente, forçado e doloroso. Você vira de um lado para o outro, buscando inutilmente uma posição confortável, na esperança de que uma mudança de posição física possa, de alguma forma, silenciar o caos mental. Mas o desconforto, meu amado e minha amada, não está no seu colchão ou no seu travesseiro. Está na sua essência, está na sua alma. Você olha para o teto escuro, para a escuridão que parece não ter fim, e o seu coração faz a pergunta mais solitária e angustiante que existe: Pai, onde tu estás? Tu não vês o meu sofrimento que se repete toda noite? Por que tu ficas em silêncio quando eu mais preciso ouvir a tua voz me dizendo que tudo vai ficar bem? E o silêncio que vem como resposta parece uma confirmação fria do seu pior e mais profundo medo: o medo de ter sido esquecido por aquele que te criou. O medo angustiante de estar sozinho, deixado para lidar com o caos que ficou. Uma dúvida ecoa na sua mente: Deus me abandonou? O silêncio de Deus parece uma forma cruel de abandono. Parece que ele se cansou de você, ou que as suas lutas, que são gigantescas para sua alma, são pequenas demais para a atenção do Criador do Universo. Você está preso num ciclo que consome. De dia, você luta. À noite, você desmorona. Essa é a verdade cruel que você tenta esconder de todos, e talvez até de si mesmo. Durante o dia, você é a pessoa forte. Você é o pilar que sustenta os outros. Você veste a sua armadura mais reluzente, coloca o seu melhor sorriso, e vai para o mundo desempenhar o seu papel. Você se tornou um mestre na arte de dizer, com firmeza, estou bem. As pessoas dependem de você, e você não se permite falhar, não se permite demonstrar a vulnerabilidade. Você resolve, você corre, você provê, você cuida de todos. Mas o preço desta performance é a sua própria paz. Você está funcionando com base na adrenalina do dever e da obrigação, mas o seu poço emocional e espiritual secou há muito tempo. E então, a noite chega. A porta do quarto se fecha, o barulho cessa, as luzes se apagam, e a armadura pesada que você carregou durante o dia, finalmente cai no chão. A exaustão que você ignorou o dia inteiro te inunda. E não é um cansaço físico. É um cansaço da alma, da mente, do espírito. Você está exausto de tentar resolver tudo sozinho. Essa é a causa oculta e o diagnóstico preciso da sua ansiedade noturna. Não é o problema em si, é a sua insistência em ser a solução para todos eles. Você tem carregado pesos que não foram feitos para você carregar. Você tem tentado ser o seu próprio salvador, o seu próprio provedor, o seu próprio protetor. Você tem tentado controlar o incontrolável e prever o imprevisível. A paz não vem porque você ainda não se rendeu de verdade. Você confunde a rendição com desistência. Você teme que, se soltar o controle das rédeas da vida, tudo ao seu redor vai desmoronar de vez. E assim, você continua orando por ajuda, mas sem soltar o volante. Você pede por paz, mas continua em pé de guerra contra o processo que o Eterno iniciou. Esta noite não é um fim, é um convite. O que você chama problema,
Para Deus é a sua maior oportunidade. É o lugar mais sagrado onde você poderia estar. É o ponto onde a sua fé deixa de ser um conceito e se torna uma dependência real e salvadora. É fácil confiar quando se tem um plano B e uma rede de segurança. Mas a fé genuína nasce quando não há mais plano algum, exceto a sua graça. Acalme o seu coração, amado irmão e amada irmã, pois o Criador não te abandonou no meio do seu caos. Ele está, na verdade, usando o silêncio da noite, esta quietude forçada, para finalmente ter a sua atenção completa. O mundo parou de gritar. As outras vozes se calaram. Agora, ele pode falar. A palavra sagrada diz em Oséias capítulo 2, versículo 14, Eu a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. O seu quarto, esta noite, com esta ansiedade, este é esse deserto. Não o veja como um lugar de punição. É um lugar de intimidade. É o lugar onde ele te atraiu para curar. Permaneça comigo. Fique aqui. Vamos encontrar a paz que só nasce na rendição completa a ele. E saiba, Deus não te abandonou. Ele está fortalecendo a sua fé. É nesse momento que a jornada de cura começa. O Senhor de toda a paz te vê. Ele te observa, não com julgamento, mas com uma ternura infinita. Ele vê o seu cansaço que se estende muito além do físico, o esgotamento profundo de quem tentou ser suficiente com as próprias forças, dia após dia. Ele viu o travesseiro molhado pelas lágrimas que você não permitiu cair durante a luz do dia, e ele as recolhe, uma a uma, como um pai cuidadoso. Seu cansaço é válido. Sua frustração é humana, é a reação natural de um espírito que foi sobrecarregado. Mas o Criador de todas as coisas não te condena por isso. Ele te convida a parar de lutar. O primeiro e mais essencial passo para a cura desta noite é a rendição total da sua própria força. É preciso, antes de tudo, ter a coragem de confessar a verdade nua e crua ao Deus de amor, aquele que já sabe de tudo. Eu não dou conta. Eu não consigo mais. Eu estou exausto e falho. Não use frases bonitas. Não tente impressionar com jargões religiosos. Use a linguagem do seu coração, a linguagem da sua dor. Comece a orar comigo agora, abrindo a sua alma. Amado Pai, eu chego diante de Ti sem máscaras e sem defesas. Estou aqui, neste quarto, com a mente em um turbilhão caótico e o corpo totalmente exausto de tanto fingir. Eu confesso que lutei sozinho por mais um dia. Eu tentei carregar o mundo nas minhas costas, na presunção tola de que a minha força e o meu intelecto dariam conta. Dói, Senhor. Dói sentir o Teu aparente silêncio no meio de tanto caos interno. Senhor, eu não quero mais fingir que sou forte. Eu não sou, e não preciso ser. Eu me rendo ao meu cansaço. Eu te entrego a minha frustração, a minha dor e o meu desespero. Eu preciso de Ti, Pai. Eu preciso desesperadamente da Tua intervenção, da Tua paz. Eu te peço que venhas ao meu encontro nesta noite. O Deus de amor e misericórdia te ouve neste exato instante. E é agora, neste ponto de vulnerabilidade extrema, que Ele começa o reenquadramento da sua visão. O silêncio que você tem temido não é, de forma alguma, uma punição. É, na verdade, o som da intervenção divina mais delicada e, ao mesmo tempo, mais poderosa. Você estava indo rápido demais, buscando as coisas erradas, ou tentando construir a sua vida sobre a areia da autossuficiência. E o Divino Pai, por seu imenso e incondicional amor, precisou apertar o botão do freio de emergência para evitar a sua ruína. O silêncio que o angustiava era Ele te protegendo de caminhos perigosos, de bênçãos que te afastariam do seu propósito, de vitórias que encheriam o seu coração de orgulho em vez de gratidão. Tudo que você tem sentido como perda, como abandono, como frustração neste período da sua vida, o Altíssimo estava e está usando para te libertar de velhas amarras. Ele está te desintoxicando. O gosto amargo da necessidade de aprovação, a busca incessante por produtividade e reconhecimento, o vício em ser aceito, o medo terrível de ser julgado ou falhar, tudo isso estava intoxicando a sua alma, impedindo-a de respirar a sua paz. O Senhor está removendo estas toxinas. Ele está usando esta noite, este deserto forçado, para limpar as feridas que o barulho do dia apenas infeccionou. O caos que está na sua mente,
O pensamento acelerado que te impede de dormir é o processo final de desintoxicação. O Espírito Santo está expondo a bagunça para que a cura possa ser real e definitiva. Não fuja deste caos, pois o Mestre está exatamente no meio dele. Não tente preencher o silêncio com ruído ou distração, pois é no silêncio que ele quer falar. Ele te levou ao deserto, Oséias capítulo 2, versículo 14, e o deserto é sempre o lugar da revelação e do recomeço. Você precisa ver a bagunça para que ele comece a colocar sua vida em ordem divina. É por isso que a confissão de rendição é o seu ponto de virada espiritual. Você já confessou a sua dor e o seu cansaço. Agora, precisa confessar a causa mais profunda. A causa é o seu orgulho. É o seu desejo de ser o capitão do navio, quando ele é o único que conhece o mapa da sua vida. É o tempo de entregar o que está no seu coração. Entregue o que te prende. Deus de misericórdia, eu te agradeço pela verdade. Eu confesso que lutei contra ti. Eu usei a minha força para proteger exatamente o que tu estavas tentando curar. Eu me agarrei a ressentimentos, a planos falhos, a velhas formas de pensar, resistindo ao teu tratamento cirúrgico. Eu te entrego agora, de forma irrevogável, o meu orgulho disfarçado de eu dou conta sozinho. O meu orgulho que me impede de pedir ajuda e me faz querer o crédito pela vitória, mas que me esmaga no peso da derrota. Eu entrego a minha autossuficiência. Eu não quero mais ser o meu próprio salvador, pois esta tentativa me levou diretamente ao esgotamento que sinto agora. Eu entrego o meu medo. O medo que se disfarça de planejamento e que rouba minha paz todas as noites. Eu entrego o controle absoluto sobre o meu amanhã. Eu entrego o meu desejo incessante de saber de tudo, de entender cada passo do processo, de ter uma garantia escrita do futuro. Eu reconheço, eu não preciso entender o processo, eu preciso apenas confiar no Senhor Criador. Nesse exato momento eu paro de lutar contra o teu tempo. Eu paro de chamar de demora o que o teu amor chama de preparação. Eu me rendo. Eu solto as armas da minha autossuficiência. Eu solto as rédeas da minha vida. Pai amado, ao render o meu controle, eu me abro para receber a tua paz, a paz que só tu podes dar. A minha força humana acabou. E que alívio dizer isso em voz alta. É aqui, no meu limite, no chão da minha fraqueza e da minha imperfeição, que eu me rendo e declaro a minha total e absoluta dependência de ti. Eu não quero mais a minha versão perfeita, aquela que eu tentava vender ao mundo e a mim mesmo. Eu te entrego a minha versão verdadeira, a versão cansada, a versão falha, a versão que está em processo, mas a versão que hoje te busca com sinceridade inabalável. E agora, eu te peço, cobre o meu travesseiro, que o teu poder me envolva, que o silêncio que antes me doía e me condenava, comece a me curar e a me abençoar, que este sono não seja uma fuga, que ele seja, em si mesmo, um ato de profunda confiança. Eu confio que enquanto os meus olhos estiverem fechados e o meu corpo estiver em repouso, tu, o Deus de paz, estarás trabalhando incansavelmente, movendo peças, desfazendo laços, preparando o meu caminho e resolvendo o que eu não podia resolver. Eu entrego minhas preocupações, meus fardos, meu amanhã, e eu recebo o teu descanso. Eu descanso na tua presença. Eu descanso na tua fidelidade. Eu descanso na certeza inabalável de que a luta acabou para mim, pois a vitória já é tua. Eu sou teu. A luta acabou. A paz chegou. Você entregou o seu cansaço e, neste ato de rendição profunda e sincera, você encontrou o descanso que a sua alma ansiava e que o mundo jamais poderia te oferecer. A sua jornada interior foi completada, a dor foi validada e a sua autossuficiência foi confessada e entregue. A partir deste momento, lembre-se desta verdade absoluta. A paz que o envolve agora não é uma sugestão de bem-estar momentâneo. É uma promessa cumprida e selada pelo Deus fiel, o soberano do tempo, aquele que não mente e que tem poder para sustentar cada palavra proferida sobre a sua vida. Esta paz é fundamentalmente diferente de tudo o que você já experimentou, porque ela não depende de nenhuma circunstância externa. Não é a paz que virá depois que o seu problema financeiro for resolvido, ou depois que a tensão familiar se dissipar. É a paz que se estabelece dentro da adversidade, no olho do furacão,
porque você transferiu o peso esmagador do problema para os ombros fortes do Pai Eterno. Você soltou as rédeas. Você desarmou a sua mente. Você parou de lutar contra a correnteza do processo divino que estava em andamento na sua vida. E é justamente por isso que a maré do descanso te alcançou e te envolveu com uma força suave e irresistível. Esta é a paz que o Mestre, o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, prometeu. A paz que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Ela não faz o menor sentido para a lógica humana, para a lógica da performance e do esforço incessante. O mundo só consegue compreender a paz que é conquistada pelo controle, pela dominação e pela força bruta. Mas a sua paz, a verdadeira e duradoura, foi conquistada pela fraqueza confessada. Ela nasceu no exato limite da sua força, quando você se ajoelhou e admitiu: a minha capacidade acabou. O meu controle é uma ilusão. É aqui, na minha insuficiência, que começa a tua soberania e o teu descanso. Este descanso que o envolve agora não é um alívio passageiro para o seu corpo, é o selamento de um novo e eterno pacto na sua vida, o pacto da dependência total. O seu quarto, que por tantas noites foi um campo de batalha interno onde você lutava contra os seus próprios pensamentos, agora é, de fato, um santuário. O seu travesseiro, que antes era o altar da sua ansiedade, onde você depositava todos os seus medos, agora é um lugar de descanso soberano, um lugar onde a fidelidade inabalável do Criador se manifesta em forma de quietude profunda e inegável. Não ouse duvidar do poder contido neste ato simples de entrega que acabamos de realizar. O ato de se render a Deus é, ironicamente, o ato mais forte e corajoso que um ser humano pode realizar. Ele desarma o inimigo espiritual, desarma o medo paralisante que te roubava o sono e, mais importante, ele ativa a graça de Deus para que ele faça, na sua vida e nas suas circunstâncias, o que você, em sua humanidade, nunca conseguiria fazer. Lembre-se, com gratidão, do que você fez nesta noite. Você não apenas orou, você se rendeu ao amor incondicional do Altíssimo. Você aceitou o processo de desintoxicação. Você viu o silêncio que o angustiava não como abandono, mas como a mão amorosa do Criador operando em silêncio cirúrgico na sua alma. E é por causa dessa decisão, dessa entrega genuína da sua versão cansada e verdadeira, que o Espírito Santo se move agora em sua direção com uma ternura indescritível, cumprindo a promessa do Pai. Sinta a sua presença cobrindo a sua mente com um manto de quietude que nenhuma preocupação consegue penetrar. Sinta ele acalmando cada músculo do seu corpo, desfazendo a tensão que se acumulou nos seus ombros e na sua nuca, aliviando a dor que se manifestou nas suas costas, suavizando a sua expressão tensa e carregada. Ele está preparando seu sono não como uma fuga, mas como um ato de fé ativo e poderoso. Cada hora de sono que vier será, em si mesma, uma declaração viva de confiança de que Ele está no controle absoluto de tudo enquanto você descansa. O seu amanhã será radicalmente diferente. Amanhã, quando você acordar e colocar os pés no chão, a sua força não virá do seu café, do seu esforço ou da sua agenda. Sua força virá desta rendição feita na quietude da noite. Ela virá de saber, com uma certeza que a razão não pode explicar, que o Pai já está trabalhando no seu amanhã, preparando cada passo, abrindo cada porta, e que a sua única tarefa é manter a confiança nele e seguir a sua voz suave, passo a passo. Não se preocupe mais com a vigilância, o grande pastor não dorme. O silêncio, agora, não tem mais o gosto amargo do abandono. Ele tem o som suave e forte da presença eterna. Ele fala diretamente ao seu coração: eu te sustento. Eu te curei no deserto. Eu estou contigo. Você não está sozinho. Eu sou o Deus da sua paz, o seu refúgio inabalável, e eu sou o Deus que já governa o seu amanhã. Permita que o sono chegue agora. Deixe que ele venha como presente de um mestre que te ama incondicionalmente. Deixe que ele te diga: descanse em mim. Eu cuido de tudo o que te preocupa, de todos os detalhes da sua vida, e de todas as pessoas que você ama. O melhor da minha vontade já está vindo para você. O seu sono, nesta noite, deve ser a sua maior oração, o seu testemunho mais sincero de que você confiou. Quando a ansiedade tentar bater a porta novamente, lembre-se do deserto em que estivemos. Lembre-se do Oséias capítulo 2, versículo 14. Eu a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração.
A voz dele já falou. O seu coração já ouviu. Agora, descanse na certeza. Não há mais necessidade de vigiar ou de tentar manter o controle. O Deus que te sustenta não cochila. Isaías capítulo 41, versículo 10, é a promessa que se manifesta sobre o seu sono. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Essa destra poderosa, que criou os céus e a terra, está segurando você nesta noite. Ela não vai falhar. Ela não vai se cansar. Ela não vai soltar. Você não precisa se preocupar com as coisas que você deixou inacabadas hoje, ou com as preocupações que te esperam amanhã. Entregue a Ele a sua lista de tarefas e a sua lista de medos. O Deus que trabalha em silêncio é aquele que prepara o seu amanhã com uma precisão que a sua mente limitada jamais poderia conceber. Imagine agora a cena. Enquanto você dorme, profundamente e em paz, o Criador está agindo. Ele não precisa do seu esforço para mover as peças. Ele está desfazendo laços de preocupação que te prendiam, desarmando armadilhas que o inimigo havia preparado para o seu dia seguinte. Ele está inspirando soluções para problemas complexos. Ele está abrindo as portas certas e fechando as que não te serviriam. O trabalho dele é mais eficaz na sua quietude do que no seu desespero. É por isso que você foi levado ao limite da exaustão, para que pudesse finalmente parar de atrapalhar o trabalho dele com a sua autossuficiência. Você não está apenas dormindo. Você está sendo restaurado. O Espírito Santo está trabalhando em suas emoções, restaurando a sua perspectiva, limpando a sua mente das emoções tóxicas que o dia lhe impingiu. O seu sono é um tempo de cura ativa. A Bíblia fala que aos seus amados ele dá o pão enquanto dorme. Isso significa que ele provê força, sustento e soluções enquanto você está em descanso total e confiante. Receba esta provisão divina de paz e sustento enquanto você repousa. Permita que esta noite seja uma ponte entre a sua versão exausta de hoje e a sua versão fortalecida de amanhã. Você acordará não com a força da sua própria vontade, mas com a força da sua rendição. Você acordará com a certeza de que a batalha não é mais sua. A sua força para enfrentar o dia virá de uma fonte inesgotável, a presença do Deus vivo que te sustenta. Que este sono seja o seu maior ato de fé. Feche os seus olhos com o sorriso da certeza, sabendo que você está sob a guarda do Deus que governa o tempo e o destino. Esta é a vitória. A vitória é o descanso. O descanso é a prova de que a sua confiança é maior do que o seu medo. O mundo precisa ver essa paz. O mundo precisa testemunhar que existe uma paz que não faz sentido, uma paz que não depende de quanto dinheiro você tem ou de quão perfeita é a sua vida. O mundo precisa ver a paz que só nasce na rendição total a Jesus. É por isso que o seu testemunho é vital. Amanhã, quando a primeira luz do sol tocar o seu rosto, lembre-se, a ansiedade é apenas um barulho. A paz é a presença. Escolha a presença. Carregue esta paz. A luta acabou. A paz chegou. Se você entregou o seu cansaço e encontrou descanso nessa rendição, cele esta noite, fazendo uma declaração poderosa daquilo que o soberano fez em seu íntimo. É tempo de testemunhar a sua fidelidade em sua vida e na sua história. A luta acabou. A paz chegou. Você entregou o seu cansaço e, neste ato de rendição profunda e sincera, você encontrou o descanso que a sua alma ansiava e que o mundo jamais poderia te oferecer. A sua jornada interior foi completada, a dor foi validada, o silêncio de Deus foi reenquadrado como cuidado e a sua autossuficiência foi confessada e entregue ao Senhor. A partir deste momento, lembre-se desta verdade absoluta. A paz que o envolve agora não é uma sugestão de bem-estar. É uma promessa cumprida e selada pelo Deus fiel, o soberano do tempo, aquele que não mente e que tem poder para sustentar cada palavra proferida sobre a sua vida. Esta paz é fundamentalmente diferente de tudo o que você já experimentou, porque ela não depende de nenhuma circunstância externa. Não é a paz que virá depois que o seu problema financeiro for resolvido, ou depois que a tensão familiar se dissipar. É a paz que se estabelece dentro da adversidade, no olho do furacão, porque você transferiu o peso esmagador do problema para os ombros fortes do Pai Eterno. Você soltou as rédeas. Você desarmou a sua mente.
Você parou de lutar contra a correnteza do processo divino que estava em andamento na sua vida. E é justamente por isso que a maré do descanso te alcançou e te envolveu com uma força suave e irresistível. Esta é a paz que o Mestre, o Príncipe da Paz, Jesus Cristo, prometeu. A paz que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. O mundo só consegue compreender a paz que é conquistada pelo esforço, mas a sua paz, a verdadeira e duradoura, foi conquistada pela fraqueza confessada. Ela nasceu no exato limite da sua força, quando você se ajoelhou e admitiu: a minha capacidade acabou. O meu controle é uma ilusão. É aqui, na minha insuficiência, que começa a tua soberania e o teu descanso. O silêncio, agora, não tem mais o gosto amargo do abandono. Ele tem o som suave e forte da presença eterna. Ele fala diretamente ao seu coração, sem a necessidade de palavras, mas com a convicção do amor mais puro. Ele diz: eu te sustento. Eu te curei no deserto. Eu estou contigo. Você não está sozinho. Eu sou o Deus da sua paz, o seu refúgio inabalável, e eu sou o Deus que já governa o seu amanhã. Eu sou o seu Pai, e a sua vida está segura em minhas mãos. Permita que o sono chegue agora. Deixe que ele venha como presente de um mestre que te ama incondicionalmente. Deixe que ele te diga: descanse em mim. Eu cuido de tudo o que te preocupa, de todos os detalhes da sua vida e de todas as pessoas que você ama. O melhor da minha vontade já está vindo para você. A luta acabou. A paz chegou. Se você entregou o seu cansaço e encontrou descanso nessa rendição, cele esta noite. É hora de fazer uma declaração pública, um testemunho poderoso daquilo que o soberano fez em seu íntimo, para que a sua fé inspire outros e para que a sua decisão seja selada diante do céu e da terra. É tempo de testemunhar a sua fidelidade em sua vida e na sua história. Escreva aqui, agora, nos comentários: eu descanso na tua presença, Senhor. Essa simples frase é o seu ato de guerra final e a sua vitória contra a ansiedade remanescente. É o seu selo de confiança e o seu testemunho inegável para o mundo que observa. Se você sentiu o chamado e está cansado de lutar sozinho, este é o primeiro passo para uma paz que não termina quando o vídeo acaba. Se por algum motivo você ainda não aceitou Jesus no seu coração, essa é a sua chance de mudar o seu destino e caminhar junto a Ele, pois só Ele é o caminho, a verdade e a vida eterna. Você está pronto? Ore comigo esta oração sincera, fazendo dela a mais importante decisão da sua vida. Eu creio de todo o meu coração que Jesus morreu e ressuscitou por mim, pela minha salvação. Agora, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu creio em Ti, Cristo. Nesta noite, eu entrego minha vida em Tuas mãos. Que a Tua paz me encontre e que o Espírito Santo me encha do seu fruto. Eu oro em Teu nome. Amém. Se você fez esta oração, o céu está em festa. Queremos celebrar com você essa nova vida e a decisão mais sábia que você já tomou. Deixe aqui nos comentários a sua declaração pública. Eu declaro a minha fé. Fique com a paz do Senhor. Nos vemos no próximo vídeo.